Olá pessoal, estamos aqui no nosso terceiro evento. Nós vamos tratar de instrumentos de motor. Quero lembrá-los de que a única forma que nós temos de observar o que acontece com o motor é através de seus instrumentos, né? Nós só conseguimos medir temperatura colocando números de graus centígrados. Nós só conseguimos medir pressão colocando números de PSI. Nós só conseguimos medir torque, né, através de números. Nós criamos referências numéricas para poder medir as coisas, né, e ter parâmetros de comparação. Então, a questão do funcionamento do instrumento de uma aeronave é extremamente importante, porque ele é o elo de ligação do que está acontecendo na máquina com aquilo que nós pretendemos com ela. Então, posso dizer claramente que se um instrumento não estiver funcionando bem, ele vai estar me passando informações falsas naquele funcionamento e, como consequência, eu vou tomar decisões erradas em cima do que eu devo fazer baseado naquele instrumento. E vocês sabem, né, um motor mal funcionando, né, significa aeronave não voando. Mas, enfim, vamos começar a fazer em duas partes. A primeira nesse terceiro evento e no próximo encontro nós vamos dar continuidade. Não se esqueçam dessa questão, tá, pessoal? O instrumento é o elo que existe entre o homem e a máquina. Você só consegue quantificar as coisas através de números. E para que existem os números? Para comparar. Eu sei que 100 graus está muito quente, porque eu sei que existe uma referência de que a água ferve a 100 graus, né? Eu sei que no verão 40 graus é quente, porque eu percebo essa temperatura, mas eu posso estar percebendo uma temperatura de 42 graus e a temperatura realmente estar 35 graus por causa do vento. Então essa precisão tem que existir através do instrumento. É a tal da sensação térmica. Em aviação não existe a questão da sensação, eu preciso de números para poder trabalhar as coisas, tá? Então, na nossa disciplina de operação e manutenção, hoje nós vamos falar de instrumentos de motores, tá? Veja que as aeronaves antigamente, isso aqui é um Boeing 747-200, né, das primeira série, né, a quantidade de reloginhos, né, tudo tinha que ser fiscalizado, observado, né, dos sistemas da aeronave. Por quê? Eu conseguia acompanhar o funcionamento da aeronave lendo números nos instrumentos, tá? E eu posso dar certeza para vocês que aqui, além de sistemas, aqui é a antiga mesinha do flight, né? Vejam aqui, ó, na mesa dele, os papéis, né, com os parâmetros numéricos. Ele não precisava nem abrir manual, o principal estava ali. Ele precisava consultar um parâmetro para regular uma determinada pressão, para regular um determinado fluxo de ar. Ele tinha aqui na mesinha dele, o flight tinha aqui o parâmetro desenhado, escrito. Tranquilo? Já para poder ter uma referência, né, quick access, uma referência rápida daquilo que eu precisava. Da parte de motor, ele simplesmente replicava o que tinha na frente dos pilotos. Observe que essa disposição, né, dos instrumentos de motores ao centro, para facilitar a visualização tanto do piloto quanto do copiloto, é uma coisa corriqueira em aeronaves grandes, né? Aeronaves pequenas você coloca o painelzinho de parâmetros de motores do lado, né? Cabine menor, do lado do piloto, mas, né, sempre com uma tendência que o outro também possa vê-lo. Isso continua na aviação até hoje, isso é padronização, tá? Então aqui, por exemplo, você tem 4 motores, você tem como medir os parâmetros 4 motores, cada linha é um, né, motor, uma leitura e cada coluna é um motor, tranquilo? Aqui, ó, é um bimotor, os reloginhos, 2 reloginhos aos pares. Estão vendo que o reloginho aqui, eu chamo de reloginho não desdenhando, mas no sentido de facilitar o entendimento, tá? Cada instrumento aqui, né, com a sua apresentação igualzinha, mas só que esquerda para o motor esquerdo, direito para o motor direito. E isso continua até hoje. Mesmo com o painel digital, vocês podem observar que os parâmetros são sempre colocados no painel entre o piloto e o copiloto, né, para que ambos possam acompanhá-lo, facilitando o serviço, né? E são os tais reloginhos.
Aí a pessoa diz, a gente veja que a questão da informação, o que significa passar uma informação rápida, né? Por que esses painéis analógicos, análogo-digitais, né? Por que não bota logo o número, só o número? É porque o número a gente, numa ocasião de pouca visibilidade, por exemplo, uma descompressão explosiva, cria vapor de água dentro dessa cabine, parece que você está dentro de uma nuvem. Tá? Posso lhe dar certeza disso, eu já presenciei. Então, você não consegue enxergar os números, você tem que olhar o número, fora o fato de que você olhando para o número, o seu cérebro tem que interpretar. Ao passo que o ponteirinho, bater o olho, você já vê, mais ou menos ali, ponteirinho mais ou menos ali significa tanto, né? Então, a rapidez de interpretação é muito maior. É igual diferente do relógio digital, relógio de pulso digital e o outro com ponteiro. Ponteiro, você olha ele torto assim, você já consegue ver a hora, né? O digital não, se você olhar ele todo, você vai ter dificuldade de ler os números e você não vai conseguir visualizar a hora. Perfeito? Então lembre-se disso. Aeronaves maiores, o painel central frontal é sempre traz os instrumentos do motor. Tá? Instrumentos principais que nós temos aí para interpretar informações. Pessoal, isso aqui é fundamental para qualquer motor. Qualquer. Pressão, temperatura e giro. Tá? Pressão, temperatura e giro. Nós estamos o tempo todo comparando uma rotação com uma determinada pressão obtida e uma determinada temperatura atingida. Tá? Eu coloquei aqui embaixo quantidade e fluxo, né? Porque são os secundários, né? Baseado no que acontece aqui, eu verifico aqui, né? Baseado no que está se alterando em pressão, temperatura em relação à rotação, eu olho quantidade e fluxo, principalmente fluxo, tá? Mas marquem isso, esses três fatores são extremamente importantes, tá? Porque a uma determinada rotação, eu vou ter uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Guardem isso com vocês, que são os parâmetros que vocês vão observar na hora da partida. Quando chegarmos no evento de falar sobre partida de motor, nós vamos conversar sobre isso. Tá? No motor convencional, veja aqui, ó, falando disso, ó, pressão, temperatura, tacômetro, conta giros, né, e fluxo de combustível. É sempre pressão, temperatura, giro. Pressão, temperatura, giro. Pressão, temperatura, giro. Pressão de quê? De combustível que vai, pressão do ar que entra para dentro do motor, pressão do óleo circulando para lubrificar. Temperatura do quê? Do óleo, né? A temperatura do óleo está aumentando, a pressão está pouca, significa que o óleo está circulando devagar. Por que isso está acontecendo? Pode ser bomba de óleo. Então, essa rapidez de relacionar uma pane com o que você está vendo, você pega esse traquejo através da leitura, através da conversa, da experiência e depois, com o tempo, com suas oportunidades de estar frente aos problemas. Mas vamos lá. Então, pressão de combustível, do ar entrando, do óleo, ó, combustível, ar e óleo. É tudo que precisa para uma máquina funcionar. Aí eu vejo as temperaturas, né? A temperatura do óleo, temperatura do ar no carburador, que tem a ver com a admissão, né? Temperatura na cabeça do cilindro, que tem a ver com temperatura do motor propriamente dito, temperatura dos gases de escapamento. Ó, eu meço a temperatura do que entra e do que sai do motor, comparo os dois, vejo as consequências, os resultados, né? Conta giros e fluxo de combustível. Né? Parâmetros de funcionamento do motor, baseado nesses instrumentos principais de pressão, temperatura e giro, eu vou ter parâmetros que eu vou avaliar. A velocidade do virabrequim, no caso do motor convencional, a pressão que o ar está entrando, a temperatura na cabeça do cilindro, temperatura do ar que entra, o ar entrando muito frio, ele pode tampar a entrada do ar no motor, né? Ele pode provocar gelo, né? Devido à umidade que traz junto. Temperatura do óleo, pressão de combustível e fluxo de combustível. Essas duas tabelas, depois, quando vocês forem rever essa matéria, deem um pause, né? Tiram uma foto dessas características, né? Dessas observações de pressão, temperatura e giro, essas duas, tá? E guardem para vocês, assim como aqueles três tipos de inspeção. Tá? Visual, magnético e dimensional. Essas coisas em guardar é muito importante porque cria uma referência para observação.
Tranquilo? Todo instrumento nos apresenta uma informação. Toda a informação apresentada ela é sacada de algum lugar. Então, eu tenho que ter alguma coisa que perceba aquilo que estou medindo. Eu tenho uma linha para levar essa informação até onde? Até o indicador. Não adianta eu pensar que eu vou medir uma pressão de óleo no motor com o instrumento lá no motor e eu estou dentro da cabine. Isso é inconcebível, né? Chega a soar ridículo, mas é isso mesmo, né? Então, eu preciso de uma coisa que meça a temperatura do óleo lá no motor, venha um fio, uma linha, uma ligação que traga isso para dentro do cilindro. Desculpa, para o instrumento que está lá no painel. Isso sempre vai acontecer e sempre vai existir, tá? Esse sensor, que é um bulbo, também chamado de probe, né? Esse sensor percebe essa condição e transforma essa condição em quantidades de informação que são mandadas através das linhas para o indicador, tá? Sensores mais simples, tubo de Bourdon. Eu posso medir tanto pressão quanto temperatura com o tubo de Bourdon. O funcionamento dele é simples. É um tubinho ligado na pressão diretamente do lugar de onde eu estou tirando essa pressão. Quando essa pressão aumenta, esse formato letra C abre, igual a língua de sogra, né? Aquele brinquedinho, né? Quando abre, ele puxa esse ponteiro que através de essa haste, que através de uma seção de engrenagem, gira um pinhãozinho e vai movimentar o ponteiro para o lado que eu espero, né? Aumentou a pressão, então o ponteiro vai mostrar uma pressão maior. Diminuiu a pressão, a letra C fecha, né? E o ponteiro vai indicar menos pressão. Quando se trata de medir temperatura, o fluido aqui dentro está lá esperando ser aquecido, né? Ou refrigerado. Quando aquece, o que acontece? Ele se dilata, o que aumenta? A pressão. Então, na verdade, o tubo de Bourdon mede temperatura através do princípio de funcionamento da pressão para a qual ele já foi fabricado, concebido. Perfeito? Quanto a sensores, nós podemos falar de transdutores. Transdutores. O que é um transdutor? Transdutor é que transforma medidas de pressão ou algum outro tipo de medida física em quantidade de eletricidade. Vamos falar aqui de aviação, né? Então, vamos trazer transdutor para a aviação. Um transdutor serve para traduzir quantidades não palpáveis, como pressão, né, em números de pressão. E ele faz isso como? Pegando um duto, um lugar onde receba essa pressão, e através de um diafragma ou então de um fole em movimento, ele transforma isso em quantidade de eletricidade. Nós temos vários tipos de transdutores. Nós temos transdutores baseados em bobinas, baseados em material piezoelétrico, né? Mas, enfim, fundamental, resistivo, né? Pense se você tiver essa membrana aqui recebendo pressão. Ela vai se movimentar em direção à palavra diafragma, na verdade. Se eu tiver um reostato, uma haste de reostato presa aqui, aquilo vai movimentar e alterar a resistência de um resistor. Pronto. Se eu tiver uma eletricidade ali, aquela quantidade de eletricidade se alterando, desculpe, já vai promover a indicação de uma quantidade de pressão diferente, na verdade. Entrou pressão, mexeu o diafragma, movimentou o reostato, pronto, informação elétrica transformada, informação de pressão transformada em quantidades elétricas traduzidas no instrumento. Essa tradução lá no instrumento dessas eletricidades tem várias formas de ocorrer. Nós vamos estudá-las, tá bom? Indicadores de temperatura. Vamos medir temperatura de quê? Para que serve a temperatura? Medir temperatura. Eu meço a temperatura da cabeça do cilindro, a temperatura do óleo do motor, temperatura da mistura do carburador, ar de admissão, ar ambiente e ar de escapamento de motores da turbina. Vamos na sequência. Temperatura da cabeça do cilindro. Ele mostra se a combustão está acontecendo de forma adequada, porque se um motor estiver, como nós conversamos anteriormente, funcionando dentro dos parâmetros, ele vai gerar uma determinada temperatura. Se ele estiver funcionando mal, ele muito provavelmente vai gerar temperaturas maiores, principalmente com a questão da queima de carbonização. Pronto, a cabeça do cilindro esquentando vai me dizer que alguma coisa está errada com o motor, certo? No motor convencional, eu normalmente instalo o sensor de temperatura no cilindro mais quente do motor. Por quê? Porque se vamos dizer que aquele cilindro, aquela cabeça de cilindro esteja com 200 graus,
Se ele é o mais quente, eu sei que todos os demais estão abaixo disso. Então eu uso o cilindro mais quente como referência, porque ele vai me dizer, né, a hora que eu tenho que tomar conta de todos os demais. Se o mais quente estiver a 300 graus, já 100 graus fora do que eu espero, eu sei que todos os outros demais devam estar também. Tá? Temperatura do óleo do motor, por que é importante? Porque o óleo quente fica mais fluido. Ficando mais fluido, ele perde a viscosidade dele. Perde a viscosidade, perde a capacidade de lubrificação. Então, óleo quente, mais quente, traz como consequência o motor funcionando com pouca lubrificação ou com lubrificação debilitada. Né? Mistura do carburador. Por que é importante mostrar a temperatura da mistura do carburador? Porque uma mistura mal realizada pode gerar uma mistura rica, assim como o ar de admissão entrando pode gelar o carburador e travá-lo, tanto travar a borboleta quanto tapar o buraco por onde entra o ar e assim afogar o motor. Né? Misturar combustível sem ar vira só mistura de nada, de mistura de combustível, só combustível, perfeito? E só combustível não queima, combustível não queima sem oxigênio. Tá? Ar ambiente, para quê? Para saber se a temperatura externa do ar, para saber se eu não estou voando uma temperatura tão fria que vai acabar criando gelo no meu avião ou vai acabar criando gelo no carburador. Tá? E para motores a turbina, motores a reação, temperatura dos gases de escapamento, por quê? Dependendo da temperatura que eu meço no gás de escapamento, eu sei se a turbina está recebendo calor excessivo ou não, porque a turbina do mesmo, né? O compressor leva ar para dentro do cilindro, para a câmara de combustão, que vai girar com seus gases de escapamento da turbina, que ligado a um eixo vai girar o compressor. Então, aqueles gases quentes que saem ali, saem a plena temperatura. Então, a temperatura, se estiver muito acima, acaba degradando o funcionamento da turbina e, por consequência, vai degradar o funcionamento do compressor. Tá? Para medir a temperatura, nós temos termômetro de resistência elétrica, que na verdade é um sensorzinho aqui dentro, né, que altera as propriedades da resistência, uma resistência elétrica, um rolamentozinho que se altera com as mudanças de temperatura. É usado para medir a temperatura do ar no carburador, temperatura do óleo, mas principalmente, um detalhe muito importante, que muitas vezes é perguntado, inclusive, qual é a característica do termômetro de resistência elétrica? É que só mede temperaturas baixas e médias, menos 70 a mais 150. Tá? O que acontece? Né? Eu não vou poder medir temperatura, por exemplo, de um motor a reação. Temperaturas no motor a reação chegam aos 640, 650 graus, muitas vezes, né? Eu não vou conseguir medir essa temperatura com sensor de bulbo. Por quê? Porque ele aguenta, vamos dizer assim, fabricado para suportar até 150 graus, medir até 150 graus. Se eu colocá-lo em 600 graus, são 4 vezes mais, eu vou derreter esse sensor e vou ter um prejuízo de informação e de máquina, né? Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma chamada ponte de Wheatstone, por exemplo, né? Onde esse bulbo significa esse sensor aqui. Vocês vejam que aqui, simplificando o funcionamento de uma ponte de Wheatstone, nós temos uma determinada tensão, corrente contínua, uma tensão contínua, né, VDC, que manda uma tensão para uma ponte, um conjunto equilibrado de resistores que, em seu total, acabam gerando um X valor de resistência final. Concorda comigo? Esse rheostato aqui só serve para calibrar a resistência da ponte em relação à tensão para que eu tenha o valor correto apresentado aqui de temperatura. Isso aqui é um leitor, na verdade é um amperímetro, né? Ele vai ler a corrente do circuito e vai traduzir essa corrente do circuito em números de temperatura. Se a corrente aumentar, beleza, então a temperatura está maior. Se a corrente elétrica diminuir, então a temperatura apresentada será menor. Tá? Observe que isso aqui é um conjunto de resistência, lei de Ohm, né? Associado a uma determinada tensão que vai resultar numa determinada corrente. Tranquilo. O problema é que vocês podem observar como existem 3 fatores envolvidos. Caso a tensão de alimentação varie, ela vai variar a corrente apresentada. Por quê?
a resistência da ponte permanece, né? Vamos dizer que isso aqui esteja mergulhado em 50 graus, ótimo. Vai ter o conjunto de resistência, criando uma relação com essa tensão, resultando numa corrente que vai mexer esse ponteiro para que ele apresente 50 graus. Ótimo, né? Se eu tiver aqui, aumentar isso aqui para 100 graus, o equilíbrio da ponte se reorganiza, associado aos mesmos 14 volts, né? Vai gerar uma outra corrente que vai me apontar 100 graus. Mas considere o seguinte, se eu tenho para essa resistência, conjunto de resistência de 100 graus em uma determinada corrente, né? Se eu diminuir ou aumentar essa tensão para uma mesma corrente e resistência, eu vou ter uma diferente corrente, não é verdade? Por quê? Eu vou ter estabilizado a resistência, mas eu vou mudar a tensão. Então, a tensão diferenciada vai me gerar uma corrente diferenciada, né? Lei de Ohm. Como resultado, eu vou ter uma indicação não confiável. Por quê? Porque essa informação não reflete o que está acontecendo com o bulbo sensor, e sim vai refletir uma mudança de tensão na fonte, né? Então, eu vou ter uma tensão diferente e uma apresentação diferente que não condiz com a verdade. Então, um dos defeitos da ponte de Wheatstone é essa aí. É uma coisa bastante simples, né? Elementar, mas se alterar a tensão da fonte, eu vou ter informações erradas de temperatura, tá? Quanto ao galvanômetro, né, baseado em razão de corrente, eu já não vou ter isso, tá? Veja que aqui eu tenho um sensor com os resistores de uma determinada corrente para aquela tensão aplicada, correto? Mas no galvanômetro eu tenho essa tensão igual para duas bobinas distintas, né? Então, se alguma coisa alterar aqui nessa tensão, as duas bobinas vão receber o mesmo nível de alteração de tensão. Então, o resultado vai ser sempre equilibrado. Se para cá cair um, se aqui para cá cair um também, né? O que acontece com esse galvanômetro, né? Eu tenho um resistor de referência e tenho outro, que é igual ao bulbo que estava aqui no de Wheatstone, tá? Eu tenho esse resistor que está sempre comparado a esse. Baseado na resistência fixa que eu tenho aqui, eu para essa tensão vou ter uma corrente fixa aqui. Uma corrente fixa aqui, nesse lado A, eu vou ter sempre um campo magnético do mesmo tamanho aqui. Por quê? Para uma determinada corrente passando dentro de uma bobina, eu tenho um determinado campo magnético gerado, associado. Concorda comigo? Ao passo que esse bulbo aqui tem sua resistência variável, porque ele está mergulhado no ambiente captando a informação de temperatura. Então, eu posso ter, para aquela mesma tensão da bateria, variações de corrente em B. O que acontece? Para cada corrente diferente em B, eu tenho diferente campo magnético associado, certo? Então, esse campo magnético de A vai estar sempre do mesmo tamanho. Esse campo magnético de B, ele vai variar o tamanho e a intensidade dele. Perfeito? E o que acontece? Existe uma briga, né, entre esse polo norte e esse polo sul. Quando esse campo magnético aqui está muito forte, esse ponteiro aqui ele tende a repelir sul e atrair o norte. O ponteiro vem para cá, mostrando mais condição de temperatura, né? Quando a corrente diminui, esse aqui, campo magnético, vai diminuir e o ponteiro vai ter uma tendência a fazer o contrário, movimentar-se para o outro lado. E assim eu consigo perceber que, com a variação de temperatura em relação ao bulbo, eu tenho um campo magnético variável e um campo magnético fixo. Ou não variável, que se altera, um campo magnético que se altera, né? E outro que não se altera. Esse que se altera, que está ligado ao bulbo, devido ao bulbo, é o que cria a quantidade de energia de repulsão magnética ou de atração que vai movimentar o ponteiro. Tá? O outro só serve como referência. Tranquilo? Tem que haver essa briga aqui dentro, tá? Para poder existir o ajuste. Perfeito? Tranquilo? Bom, o uso do galvanômetro é também temperatura de óleo do motor, outside air temperatura, temperatura externa do ar, ar no carburador. É usado em vários tipos de aeronaves devido à sua precisão e estabilidade. Por que estabilidade? Ora,
Se eu alterar essa tensão aqui, diferente da ponte de Watson, se eu alterasse a tensão aqui, a lei de Ohm faria com que a corrente aqui mudasse, né? E eu teria uma informação errada no instrumento. Aqui não. Se eu mudar a tensão, o tanto que aumentar aqui, vai aumentar aqui. O tanto que diminuir aqui, vai diminuir aqui. Porque eles compartilham a mesma tensão. Tá? Tranquilo? Lembrar que o galvanômetro mede razão de fluxo de corrente. O que é razão? Razão é a comparação, né? Proporção, né? Então, proporção porque eu tenho um fixo, tenho outro que compara, né? Tenho esse aqui que varia comparado ao que está comparando B ao que está no A, eu vou saber qual vai ser o movimento do meu ponteiro. Beleza? Bom, pessoal, essa fase inicial, a parte de instrumentos de aeronave, onde nós falamos sobre os principais instrumentos que devem ser observados, lembrando sempre, qualquer motor, pressão, temperatura e rotação, são os principais, tá? Os básicos para qualquer motor, pressão, temperatura e rotação, tá? Vimos também o funcionamento básico do medidor de temperatura da ponte de Weston e do galvanômetro, lembrando que a ponte de Weston é sensível a oscilações de tensão, vimos por quê, e lembrando que o galvanômetro ele é mais estável, né? É mais preciso, mais estável, porque ele trabalha com uma fonte num dispositivo eletromagnético, de forma a proporcionar informações onde mesmo que ocorram alterações de tensão, essa não vai afetar a indicação. Tranquilo? Obrigado pela presença, bons estudos e até o nosso próximo evento.